Nesse vídeo nós iremos responder a seguinte questão: o Banrisul é o banco mais barato da bolsa? Por que as ações continuam caindo tanto mesmo pagando ótimos proventos? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E o Banrisul foi uma recente aquisição na minha carteira, ações preferenciais classe B. Já estou perdendo 8%, mais que eu tenho adquirido recentemente, porque o meu médio ficou em 10,13. Estou com 400 ações e vou receber os proventos anunciados para dezembro. O Banrisul já é um banco antigo, ele foi fundado em 1928 e está entre os 20 maiores bancos de operações de crédito, depósitos totais, patrimônio líquido, lucro líquido, entre outros indicadores financeiros. É uma instituição financeira estatal controlada pelo Estado do Rio Grande do Sul, obviamente, e por conta desse risco estatal inerente aos bancos públicos, costumam ser negociados com bastante desconto na bolsa de valores. Eu particularmente não temia investir nesse banco porque atualmente ele está sendo governado no estado do Rio Grande do Sul por um governo aparentemente liberal. Mas então, pelo menos no curto prazo, você não precisa se preocupar tanto com o Banrisul no que se refere à sua gestão. O Banrisul é um banco comercial de varejo, ele detém cerca de 20% de participação no crédito no estado e quase 50% dos depósitos a prazo feitos no estado do Rio Grande do Sul. No que se refere à sua estratégia de crédito comercial para a pessoa física, ele tem como foco as linhas de crédito consignado aos servidores públicos e aos aposentados, visando justamente não ter tanto risco ao conceder crédito para a população. Já no segmento empresarial, o foco do Banrisul são as pequenas e médias empresas, ao contrário, por exemplo, do ABC Banco, que não é estatal, mas é um dos bancos da bolsa, cujo foco é justamente em empresas de médio e grande porte. E dentro desse segmento empresarial, ele oferece linhas de crédito com garantia real. O que é garantia real? São justamente bens, por exemplo, um penhor, ou dar um imóvel em garantia de hipoteca ou alienação fiduciária, cartão empresarial, desconto de recebíveis e novos planos de soluções da rede de adquirência Vero. Para o público do agronegócio, que é outro foco do Banrisul, apesar de não ter tanta força quanto o Banco do Brasil, ele concede linhas de crédito de custeio e investimentos, tanto para o pequeno e médio produtor. De novo, o foco aqui não é grande produtor rural. E, como não poderia ser diferente, o Banrisul também segue focado na sua transformação digital, afinal, ele não pode ficar abaixo dos bancos digitais, que nesse ponto oferece um certo risco para os bancões, mas os bancões não estão ficando para trás. Recentemente houve um anúncio de provento JCP para dezembro, aí no valor líquido de 14 centavos por ação. Não é muita coisa, mas como eu já disse, o Banrisul pagou ótimos proventos ao longo desse ano. Apesar dos ótimos proventos pagos, o Banrisul desde junho desse ano tem aí acumulado uma queda de 30%, sendo negociado inclusive abaixo dos patamares quando teve o crash da doença. Isso se deve, além dos aspectos políticos que tem feito a nossa bolsa cair muito e todos os bancos, não somente o Banrisul, um problema foi a queda nos lucros do Banrisul. Então, entre o segundo trimestre de 2021 e o terceiro tri, houve uma queda de 41%, caindo de 265 milhões de reais para 156 milhões de reais. Só que entre um ano e outro, houve um aumento nos lucros do Banrisul na casa dos 41%, muito porque foram destravadas as provisões de devedores duvidosos que eram obrigatórias no ano passado. O Banrisul hoje está negociado. Se você me perguntar qual ação comprar caso queira, não estou fazendo recomendação, ações ordinárias ou preferenciais, perceba que as ações ordinárias caíram 18% nos últimos 12 meses, enquanto as ações preferenciais classe B caíram 25%, dando um yield mais satisfatório. Por isso, seria mais lógico adquirir as ações preferenciais classe B, que não possuem uma liquidez ruim. 33 milhões de reais de liquidez diária está ótimo. Algo que salta aos olhos é o fato de o Banrisul estar sendo negociado a uma relação preço-valor patrimonial abaixo de 0,5 vezes. Ou seja, é como se você comprasse uma estrutura de 1 milhão de reais por meio milhão de reais, abaixo disso inclusive, um conjunto de bens imóveis muito abaixo do seu valor intrínseco. É por isso que se diz que, sob essa perspectiva do PVP, nominalmente o Banrisul seria o banco mais barato da bolsa, inclusive mais barato do que o Banco do Brasil. Mas é claro, por ser um banco estatal de um estado da federação, oferece um risco político superior a um banco federal, como é o Banco do Brasil. De qualquer sorte, esse desconto aqui está muito alto. Por quê? Até mesmo para este banco. Veja que a média histórica dele é negociar próxima do seu valor de patrimônio líquido. Ou seja, nos valores atuais, ele está apresentando desconto no mínimo de 55%. E vamos verificar depois se esse desconto vai ser corroborado pelo preço teto do Banrisul. É um banco que possui uma ótima recorrência de proventos
proventos, então quem pensa se aposentar colocando ele na carteira previdenciária não é uma ruim opção. Veja que somente nesse ano houve pagamentos de JCP em vários momentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um dividendo aqui pago em maio. Em 2019 essa recorrência foi da mesma forma, 6 pagamentos, só houve redução nos pagamentos em 2020 muito pelas provisões. Algo que muitas vezes desagrada os investidores em relação ao Banrisul, que faz ele sempre negociar com grande desconto, é o fato de seu lucro não aumentar numa linha ascendente, andar muito de lado. Perceba que há aqui uma volatilidade nos lucros de Banrisul. O lucro histórico de Banrisul foi em 2019, como com todas as instituições financeiras, lucrando aí 1,2 bi. Em 2020 houve um decréscimo bastante substancial, e aí houve aqui a recuperação em 2021 e vai acabar fechando com uma lucratividade de uns 950 milhões de reais. Não vai superar o ano 2019, mas vai superar o ano 2018 e muito provavelmente ano que vem, com a ascensão da taxa Selic, e considerando que o foco do Banrisul é justamente o crédito para a pessoa física, jurídica e o produtor rural, o impacto da taxa de juros vai ser mais positivo nesse banco, então é bem possível que ele consiga superar o lucro histórico de 2019. Aqui é só uma previsão, nada possa estar errado, mas pensando numa taxa de juros de 2 dígitos, isso não é tão improvável assim. E veja que o banco está tão barato que apesar de pagar um dividend yield de 11%, ele tem um payout bem conservador, de na média de 40%, até mais baixo do que o do Banco do Brasil. Mesmo com todo esse conservadorismo na distribuição de proventos, está pagando um yield de 10, 12%. Então, isso só corrobora o desconto em Banrisul. E de novo, um patrimônio líquido de 8,7 bi que você leva ao comprar Banrisul sem dívida nenhuma, obviamente, e você paga apenas 4,2 bi. E você paga apenas 4,2 bi. De fato, está muito barato esse banco. Não é recomendação, mas de fato é difícil contrapor essa constatação. Em termos de rentabilidade histórica, comparando-se apenas bancos estatais, verificamos que o Banrisul não ficou tão atrás do Banco do Brasil. O Banco do Brasil aqui, essa linha azul, entregou nos últimos 10 anos 255% de rentabilidade e o Banrisul 162%. Então ficou tão atrás assim do Banco do Brasil. Essa outra linha laranja aqui que eu trouxe para vocês, só para vocês terem ciência. Esses 1000 e poucos por cento aqui desse banco é o Banco de Brasília. Muito cuidado ao soltar os olhos dessa rentabilidade, porque é um banco sem nenhum free float, um free float de 3,15% e uma liquidez ridícula de R$4.000 por dia. Então você não consegue, primeiro, comprar, muito menos vender as ações do Banco de Brasília. Então muito cuidado. E aqui a plataforma AGF+, tem um preço teto para Banrisul ações preferenciais classe B de R$16,24. Isso aqui dá então uma margem de segurança de 57%, ou seja, corroborou aquele desconto de 55% em relação ao PVP de Banrisul. Mas esse preço teto aqui é pensando no yield de 6%. Considerando que hoje o Banrisul está pagando ótimos proventos, vamos fazer aqui então uma projeção de preço teto mais conservadora, pensando no yield de 8%. Então, considerando que pagou R$1,08 por ação preferencial, vamos aqui então dividir por 8%, que é 0,08, e a gente chega então a um preço teto, que é o meu preço teto, de R$13,50. Bem conservador e ainda assim te dá uma margem de segurança de mais de 20% para comprar caso queira. Mas já vai dizendo aqui nos comentários, você está comprando o Banrisul? O que você espera do futuro desse banco, principalmente para o ano que vem, com a taxa de juros lá nas alturas? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!